Minha linha de brinquedos favorita da infância se tornou minha linha de brinquedos favorita como adulto. Confira minha exposição do Comandos em Ação. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, seu canal sobre história dos quadrinhos e figuras de ação. Não conheço outra linha de brinquedos que una tão bem quadrinhos e figuras de ação quanto Comandos em Ação. Ok, talvez só Marvel Legends, mas tirando isso, essa com certeza é a melhor. Tenho trabalhado para expandir minha coleção vintage de Comandos em Ação, um verdadeiro herói americano e G.I. Joe Classified. Vamos ver como me sair. Aqui estamos no lounge secreto, vamos começar dando uma olhada na minha exposição vintage de Comandos em Ação, um verdadeiro herói americano. A gente tem que começar bem aqui na prateleira principal com meus clássicos, e essa é realmente a coleção de Comandos em Ação que eu tinha quando era criança. Eu tinha o quartel-general dos Comandos em Ação e o Vamp. O Vamp e o Clutch foram meus primeiros brinquedos da linha. Eles sempre terão um lugar especial no meu coração, por isso estão aqui na frente. E essa coleção é composta predominantemente pelos Comandos em Ação de 82 a 84, porque esse foi realmente o auge da época em que eu ganhava esses brinquedos quando era criança. E bem aqui na frente você pode ver que eu tenho, acho que, o coração e a alma da equipe dos Comandos em Ação com o Stalker e o Snake Eyes. Duke, que eu consegui por encomenda pelo correio em 1983, está liderando o ataque no Vamp com o volante. Ali está o General Hawk também. O General Hawk não era general quando foi lançado como um dos 12 originais. Ele estava com o comando móvel de mísseis, que na verdade está bem aqui. Ele só foi promovido um pouco mais tarde. Ripcord, com certeza um dos meus bonecos Joe favoritos de todos os tempos. Adoro todos os acessórios que vinham com ele. Ele também tinha uma arma muito legal, mas era aquela máscara e o paraquedas dele que eram incríveis. Zap, na verdade eu coloquei um dos capacetes marrons nele em vez do capacete verde que veio com ele. E como o uniforme dele era um pouco mais verde-oliva, eu sempre achei que ele ficava um pouco melhor com o capacete marrom que vinha nos pacotes de acessórios. Agora, eu adoro o Roadblock, mas eu preciso arranjar uma arma nova para o Roadblock. Isso é algo que eu preciso muito, muito mesmo. E claro, dois dos Joes de 84 Spirit e Tripwire estão ali atrás. Rock and Roll é alguém que aparece algumas vezes nessa exposição porque eu coloquei ele ali na arma. E olha só como o Recondo ficou incrível ali naquela pequena estação de batalha. E se esgueirando ali atrás você tem a Cover Girl no tanque Wolverine. Agora, eu mencionei que o Rock and Roll estava aqui 2 vezes. Aqui está ele de novo com sua metralhadora. E esse na verdade é o Rock and Roll versão de 1983, porque você pode ver que ele tem a articulação giratória nos braços. Os 12 originais foram todos relançados com braços articulados, mas o Flash e o Breaker, de novo, dois dos meus primeiros Joes, ainda têm os braços retos. Tem um Stalker com braço articulado na motocicleta em algumas cenas rápidas, mandando ver com a unidade de morteiro. Muito legal. E fechando o grupo dos 13 originais, você tem o Grunt lá atrás. Eu tenho a versão 2 do Snake Eyes. Novamente, ele é um dos poucos que tem 2 versões nesta exposição. E ele está com o Timber. E então, enquanto a gente dá uma olhada aqui pelo lado, eu tenho o Mutt meio que operando essa metralhadora Gatling. E aqui eu tenho um tipo de arranjo um pouco diferente, porque esse é o meu Snow Job original no Polar Battle Bear, parecendo super legal. Mas aí eu adicionei o Frostbite e o Iceberg aqui atrás. Esses são 2 itens que adquiri recentemente, e eles meio que criaram um pequeno cenário de neve aqui do lado. Fazendo meio que uma tomada aérea do quartel-general. Cara, isso ficou muito bom. E claro, ele foi projetado para acomodar os veículos originais que existiam na época, assim como o Mobat com o Steeler ali. Vamos contornar o mastro. 2 dos meus Joes favoritos de todos os tempos, caras que participavam de praticamente todas as missões quando eu era criança, eram o Torpedo e o Gang Ho. E eu realmente não tinha uma Scarlet quando eu era criança, mas ela parece, sabe, meio que aquela terceira parte do núcleo do G.I. Joe junto com Stalker e Snake Eyes, então ela está, claro, bem ali. O primeiro G.I. Joe do meu irmão foi o Grand Slam, que vinha com Laser Haul. E você podia passar o Laser Haul pelo buraco, mas eu acho legal mesmo é quando ele fica apoiado assim. Então ele ganhou isso no mesmo dia em que eu ganhei o Vamp. E depois temos alguns Joes um pouco mais recentes aqui, Dialtone, não é o Dialtone, é o Lifeline e o Blowtorch. Ali está o General Hawk, achei que ele deveria ficar na base, gosto muito do Spirit. Tenho outro porque o primeiro desgastou.
Doc, e claro, você sabe, eu tenho que ter o único Clemson Tiger na linha G.I. Joe, o Freed. Aí está ele. Esse é o nosso Freed de encomenda pelo correio. Então esse é basicamente o núcleo da minha coleção principal de Joes, que representa principalmente os que eu tinha quando eu era criança. O topo da exposição é um lugar onde eu consigo usar esses suportes de acrílico personalizados para realmente exibir alguns dos veículos mais legais da linha, aqueles que eu realmente amo. E na verdade, se você olhar ao fundo, eu tenho o pôster original de encomenda pelo correio em uma moldura. Aquilo ficou muito bonito. A arte do pôster era incrível. Aqui está o helicóptero Tomahawk, gosto de como ele desce em um ângulo. E eu tenho, sabe, um monte de Joes meio que pulando dele. Eu realmente gosto de como isso fica tão dinâmico. O Dragonfly talvez seja o melhor veículo para brincar na linha dos Joes, porque você podia levá-lo para qualquer lugar. Sendo um helicóptero, você não precisava fingir que havia uma pista de pouso. Você podia simplesmente, sabe, pegar essa belezinha. Ele carregava tantos Joes porque você podia colocar alguns nos suportes ali. E claro, eu coloquei o clássico Airborne e o Wild Bill ali dentro. E o Tunnel Rat meio que pendurado embaixo. Mais uma vez, tenho alguns Joes mais recentes aqui nessa exposição. Sabe, eu coloquei o Sci-Fi e o Alpine, acho que ele está escondido ali atrás. Quick Kick. O logo falante do G.I. Joe, que vinha com as caixas de presente que foram lançadas quando a linha foi meio que relançada nos anos 2000. Cara, vou te dizer, o Rattler é simplesmente muito legal. E eu realmente tenho a baronesa lá atrás, sentada na posição de atiradora. De novo, outro grupinho de Joes que eu peguei mais tarde. Gosto muito do Dust. Caramba, olha como essa figura era boa. Nunca tive ele quando era criança. E claro, Flint e Lady J sempre estão juntos. E esse grupo fica muito bom com Footloose e Beachhead. Olha como o Beachhead está incrível. E quero dizer que avanço incrível essas figuras foram em relação às figuras da Kenner de Star Wars e seus 5 pontos de articulação. Este não é um Sky Striker Vintage. Na verdade, esse é o Sky Striker da HasLab, mas ele fica tão incrível nesse pequeno suporte com esfera que ele tem. Mas no geral é muito legal poder exibir esses 4 veículos voadores todos em poses de voo. Muita gente vai argumentar que por mais legal que a equipe G.I. Joe seja, eles não chegam nem perto das personalidades da Cobra. E eu entendo isso. Realmente é difícil discordar. A Cobra tem muita coisa legal, sabe? Desde vários tanques raiz até um hidrofólio enorme ali atrás. Tem um Copperhead por ali e os Lampreys realmente pilotando aquele negócio. Tenho um grande grupo de todos os meus diferentes Dreadnoks bem aqui. E sério, olha só como todos esses caras são insanos. Eles são completamente malucos e tudo mais. Tem um pouco de coisa nova misturada também. Sabe, esse é o Dominador do Clima, que era... Você tinha que meio que montar a figura a partir de vários pacotes de presente da linha dos anos 2000 para conseguir isso. E em algum lugar... eu vejo. Está escondido lá no fundo. O dispositivo de massa está se escondendo lá atrás do nosso helicóptero favorito ali. Muito legal. Mas bem aqui na frente você tem o núcleo da Cobra. Você tem o Comandante Cobra. Opa, vamos por ali. Comandante Cobra, Destro, Baronesa, Firefly. De novo, um dos melhores bonecos de ação da minha infância. E eu sempre tive um carinho especial pelo Major Blood. Muito legal. Eu adoro isso. Adoro o tanque Hiss. Eu coloquei o Comandante Cobra encapuzado ali atrás, na torre do tanque Hiss. E também aqueles personagens realmente malucos, do Mindbender ao Raptor, do Big Boa ao Croc Master. Muito divertido. E eu tenho que admitir, e claro, aquele Cobra El. Esse é um dos bonecos de ação mais legais que você vai encontrar. Admito que grande parte do meu conhecimento sobre a Cobra veio do G.I. Joe Classified. Sabe, todos os personagens que eles lançaram me fizeram voltar e procurar vários outros desses personagens da Cobra. Na última prateleira ainda está meio em construção. Era meio que um lugar onde eu podia colocar alguns desses veículos maiores para os quais eu simplesmente não tinha espaço, mas eu realmente queria deixá-los em exibição. Por exemplo, esse tanque gigante que na verdade era do meu cunhado. E eu o encontrei na casa da minha sogra. E eu limpei tudo. E então percebi que aqueles pequenos canos de vapor que saem das extremidades, eu na verdade tinha eles de alguma convenção por aí. Essas eram as últimas peças que faltavam para completar o tanque e deixá-lo perfeito. Este é um Sky Striker Vintage, que está com uma aparência ótima, e na verdade muito limpo para um Sky Striker antigo. E então alguém trouxe uma enorme coleção de G.I. Joe para a minha loja de quadrinhos local.
E o dono da minha loja de quadrinhos, sabendo que eu era um grande fã de Real American Hero, me pediu para ir lá ajudar a separar todas as diferentes peças quebradas, personagens e veículos danificados. E por causa disso, eu meio que tive a primeira escolha do que eu queria daquela coleção. Consegui montar praticamente um Whale completo com aquilo. Agora, eu não tinha o Whale quando eu era criança. Ele foi lançado, acho que em 85, ou talvez no final de 84, foi em 84, aquilo era um pouco maior do que meus pais iam deixar eu ter naquela época. Então é realmente divertido ter isso na minha coleção agora, e eu adoro o Skyhawk. Sempre foi um dos meus veículos favoritos. E ele também está em um suporte de acrílico. Então você sabe, tem o transporte de tropas. Você vê minhas mãos ali. Este lugar é divertido e me permite expandir um pouco mais meu display de Joes clássicos. Se estão curtindo o vídeo, deixem um like e inscrevam-se no Carbon Scoring. Trazemos conteúdo de qualidade toda semana. Antes de entrarmos na exposição do G.I. Joe Classified propriamente dita, vamos dar uma olhada em outra coleção de G.I. Joe que eu não sei se já destaquei de verdade. E essa seria a coleção dos G.I. Joe de 12 polegadas da Sideshow. Muito antes de G.I. Joe Classified sequer ser uma ideia na cabeça da Hasbro. Nós não fazíamos ideia se algum dia iríamos ter versões modernas dos nossos personagens favoritos da linha A Real American Hero. E então, a Sideshow, na sua série de figuras de 12 polegadas com roupas de tecido, lançou uma boa leva de figuras do G.I. Joe. Tão boas que estão até meio apertadas aqui. Vamos ver o que temos. Tenho a maioria, mas ainda faltam algumas. Destro, obviamente, aquele Storm Shadow todo de branco com sua roupa de ninja ficou incrível. Eles fizeram um trabalho incrível com o Comandante Cobra, dando a ele aquele visual animado com a faixa branca no capacete e a máscara cromada. E aí entramos em alguns dos meus Joes favoritos de todos os tempos, Duke, Snake Eyes, que é o primeiro da linha, e Stalker. Agora lá no fundo eu tenho mais alguns. Tem uma versão do Rock'n'Roll que você pode ver entre Snake Eyes e Stalker. Tem um soldado cobra em uma ponta, General Rock. Eu odeio que a Baronesa esteja escondida lá atrás. Baronesa e Firefly, outro personagem simplesmente maravilhoso. E claro, Major Blood. E então meu último soldado cobra lá atrás. Está apertado? Não é o ideal. Eles realmente merecem mais espaço nessa exposição. Eu odeio que tem vários deles que você simplesmente não consegue ver lá atrás. Mas precisamos de espaço para o G.I. Joe Classified. Vamos começar o tour pela linha Classified com o que estou chamando de minha exposição de 82 a 84. E essa aqui realmente cresceu ultimamente com algumas adições, principalmente de edições dos Tracy Joes originais. E como essa foi a época em que mais colecionei G.I. Joe, eu realmente queria que esses caras ficassem separados e tivessem sua própria exposição em uma prateleira só para eles. Então vamos dar uma olhada nesses caras. Spirit Iron Knife. Ele talvez seja o melhor boneco individual do Joe até agora. Ele fica muito bem segurando seu rifle. Ele tem cores tão legais com a calça caqui, a faixa vermelha na cabeça e aquela camisa azul. E claro, você recebe a águia dele, Freedom, que vem com vários pares de asas e pousa perfeitamente bem na mochila dele. Esse aqui eu preciso que esse cara fique um pouco mais claro. Tenho que descobrir uma maneira de colocar mais luz nele, mas ele está ficando muito bom. Agora já falei o quanto eu amava o Vamp, e eu não sei. Eu não acho que a Hasbro precisava caprichar tanto nisso. Mas, cara, eles deram tudo de si com o Vamp. E claro, o Clutch ali atrás no banco do motorista. Eu tenho o parceiro dele, Rock'n'Roll, com a metralhadora gigante ou a metralhadora enorme saindo pelo topo. Muito legal. Aí você começa a ver um pouco da minha coleção dos OG-13. O Zap acabou de chegar e ele se senta perfeitamente segurando o seu lança-foguetes. Gosto de o Zap agora ter bigode. Ao contrário da figura original, que não tinha bigode, ele está bem mais fiel aos quadrinhos e ao desenho. O mesmo vale para todos esses caras. Aqui estão os destaques, os três grandes à frente. E claro, eu escolhi o Snake Eyes original com o cartão retro porque eu sinto que esse é o visual que melhor representa essa época. Ele está ladeado por Scarlet Stalker. Novamente, esse é o Stalker do cartão retro, muito mais clássico em relação à linha original. E então você tem mais alguns dos 13 originais com Steeler logo atrás deles e o Breaker com cartão retro. Breaker, é claro, ele estava sempre mascando chiclete nos quadrinhos, então isso foi uma adição muito legal na figura dele.
E a equipe do G.I. Joe percebeu todas essas coisas. Eles adicionaram muita personalidade a todos esses caras. O Breaker está até segurando uma das peças do dispositivo de massa, o que me dá um pouco de esperança de que veremos isso mais pra frente. E aqui está o Short Fuse. E o Short Fuse, claro, ele está segurando seu morteiro. Ele também está agachado, o que eu acho que combina muito bem com o Zap. Um de cada lado ali. Nós já tivemos um Breaker antes na linha que veio com a motocicleta. Ele agora parece um soldado genérico de camisa verde, ainda mais ao comparar com o novo Breaker, que tem muito mais personalidade. E aí quando chegamos nas laterais, eu tenho alguns dos Joes de 84 Mutt e Junkyard. Olha só como o Junkyard é um bom garoto ali. O único cara que talvez possa competir com o Spirit pelo melhor boneco é esse Airborne. É um design tão incrível, ele fica com uma aparência tão irada ali parado, com os óculos e as proteções dos óculos. O fato de ele ter um pouco mais de cor, esse azul realmente destaca o quanto o uniforme dele é incrível. E eu sempre fui um grande fã do Recondo. Recondo era um dos meus Joes quando eu era criança. O mesmo vale para Tripwire. Agora, o Tripwire provavelmente poderia ter um visual um pouco mais clássico. Eu gosto do que eles tentaram fazer ao tornar ele um personagem mais único, mas, sabe, eu também gostaria de ver um Tripwire mais clássico. Então chegamos à minha equipe de liderança dos Joes originais, Duke Roadblock, que na verdade está com sua arma. E esse é aquele roadblock exclusivo da Amazon que foi realmente difícil de conseguir. Ele precisa ser relançado urgentemente. E claro, o Gung Ho. E quero dizer, olha como esses três são incríveis. Além do fato de que Gung Ho e Roadblock têm estruturas corporais diferentes. Eles realmente se destacam e meio que ficam até mais altos ao lado do Duke. Tem mais alguns clássicos aqui, estou tentando olhar e ver. Então temos o Grunt e o Grunt. São dois Grunts diferentes, estou tentando lembrar. Esse aí é definitivamente uma versão mais nova do Grunt. E desse lado, a nova versão do Rock'n'Roll, que está bem legal. O Doc tem um lugar especial no meu coração, e não é pelo que você imagina. Você pode pensar que, como eu acabei me tornando médico, o Doc seria um dos motivos pelos quais eu gostava tanto dele quando era criança. Mas não é por isso. Eu usava óculos quando era criança. E o Doc era o único G.I. Joe que realmente usava óculos. Agora, eu percebi que o Short Fuse usava óculos, mas o boneco dele, quando eu era criança, não tinha óculos, mas o Doc tinha. Então isso me fez sentir tipo, ok, mesmo que eu tenha que usar meus óculos grandes e grossos, eu ainda posso ser um G.I. Joe. Me fale se há boneco mais legal que o Snowjob. E quero dizer, ele também vinha com vários visuais. Você podia trocar o capacete dele, todas essas coisas. E claro, assim como quase todos esses bonecos da linha Classified, você podia colocar todo o equipamento dele na figura. A mochila dele guarda as raquetes de neve, os bastões de esqui e os esquis. Mas eu deixei ele meio que levitando acima da prateleira. Tentei adicionar um pouco mais de ação a essa exposição. Blowtorch, um boneco que parecia muito com um brinquedo, mas não muito militar na linha original. Ao suavizar os vermelhos, amarelos e laranjas, ele ficou bem mais legal como figura da linha Classified. E como eu mencionei, poucos Joes participaram de mais missões do que Torpedo, e eu fiz uma pequena customização aqui com o Torpedo. Na verdade, eu tirei a máscara do conjunto de mergulhador. Acho que era o mergulhador vermelho. Não consigo me lembrar se era o mergulhador dos Joe ou o mergulhador da Cobra, porque a máscara original do Torpedo tinha os óculos pintados e eu não gostava disso. Queria os óculos transparentes nele para ver seus olhos, então peguei aquela máscara do conjunto e coloquei no Torpedo. Só uma pequena modificação, mas acho que isso acrescenta bastante ao personagem. Eu adoro essa exposição. Eu simplesmente venho aqui embaixo e fico olhando para isso. E aí eu olho para os meus Joes originais e depois olho para isso. E simplesmente tudo se encaixa, mostrando o quanto essa linha é realmente incrível. Então esse era o time de liderança dos Joe. Agora temos o time da Cobra. E tem muita coisa nesse expositor. Sempre que você consegue espaço para colocar aquele lindo Haslab Histank em uma prateleira, você está indo muito bem. Mas o que isso também me permitiu fazer foi elevar alguns outros veículos, desde o Serpentor's Air Chariot até o Trouble Bubble e esse Funcopter personalizado impresso em 3D que eu tenho bem aqui em cima. Então todos eles estão meio que flutuando no ar em suporte de acrílico. Mas, de novo, é a liderança que eu realmente amo. Mindbender, Blood, Firefly.
Claro, a Baronesa e o Destro estão posicionados juntos, bem ao lado daquele mesmo tipo de comandante cobra cromado com listras brancas fiel aos quadrinhos. E você sabe, talvez o mais legal de todos os bonecos do G.I. Joe de todos os tempos, Storm Shadow. Coisas realmente incríveis de se ver. Esse Hiss-Tank está muito bonito. Eu tenho alguns soldados cobra aleatórios espalhados por aí só para preencher as fileiras. Adoro minha prateleira do alto comando cobra. Agora é quando as coisas ficam realmente divertidas, onde eu tenho meio que todos os personagens da cobra aqui na minha prateleira de baixo. Ah, os Dreadnoks. Os Dreadnoks em várias formas, diferentes versões da cobra. Tenho duas Trouble Bubbles. Vamos voltar para cá e vamos começar por aqui, nesse canto de trás, onde eu tenho o Raptor pendurado lá em cima. Ele está em um suporte de voo para dar esse visual. É uma versão atualizada muito legal. Sabe, em vez de ser só um bobão como o personagem original dele era, até nos quadrinhos ele era um bobão. Em vez disso, fizeram dele um cara tecnológico e durão, o que acho muito legal. Eu adoro aquele falcão que ele tem ali no ombro. Aí a gente começa a entrar no mundo dos Dreadnoughts e eu realmente adoro como eles são. Aqui estão os 4 principais Dreadnoughts com Zartan bem ali na frente, parecendo muito legal. Acho que essa é a versão que muda de cor do Zartan que eu tenho nessa exposição. Depois, Tomox e Zamote ficam ao lado dele. Temos mais Dreadnoughts e, como disse, coloquei Trouble Bubbles para dar altura a esse canto. Vamos descer por aqui. Eu realmente acho que o Comandante Cobra Blindado é uma figura muito legal. Achei que eles fizeram um trabalho fantástico com isso. Coloquei ele cercado por guardas carmesim, inclusive a nova guarda carmesim feminina que acabou de sair na cartela retrô. Psychote e Copperhead bem aqui nesse canto. Achei que o verde combinou muito bem. Falando em verde, que tal aquele incrível Croc Master com o crocodilo gigante? Muito legal. Big Boa, outro personagem simplesmente insano e incrível. Mas então isso nos leva provavelmente à minha parte favorita de toda essa exposição. E é o box set do Cold Slither que eu comprei na San Diego Comic Con no ano passado. Vamos dar uma olhada mais de perto nesses caras. Fiquei muito feliz que todo mundo teve a chance de conseguir isso, não só quem foi a San Diego Comic Con. Ele ficou disponível por bastante tempo na Hasbro Pulse, e é assim que um item exclusivo deveria ser. Deveria ser um presente bem legal e algo único e interessante para quem consegue ir a convenções exclusivas a que é difícil ir. Mas eu quero que todo mundo tenha acesso a isso, especialmente quando estamos falando de figuras e personagens tão incríveis quanto Cold Slither. Agora você não precisa ter esses para completar sua coleção de G.I. Joe, mas cara, eles realmente dão um destaque e um colorido incrível a qualquer coleção que você tenha. O fato de você ter o kit completo, de ter a bateria com o Cold Slither, de cada um deles ter seus instrumentos únicos. É simplesmente lindo, eu adoro. E vamos finalizar essa prateleira de baixo indo visitar a cobra. Sim, esse pequeno segmento do universo G.I. Joe continua crescendo. As adições mais recentes que eu tenho aqui embaixo são os guardas do Cobra Law. E se você ainda não pegou esses, eles são muito legais. Eles podem ser customizados com as peças inclusas, que trazem várias cabeças e opções de exibição. Olha, aqui eu tenho um que está com aquele tipo de cabeça com chifres e as asas abertas, enquanto esse aqui tem uma cabeça com antenas e sem asas. Então ambos têm armas diferentes nas mãos. Então eles parecem duas figuras completamente diferentes, mas são exatamente a mesma, só usando acessórios diferentes. Pythona, que inicialmente foi exclusiva da Comic Con de Nova York e depois ficou disponível na Hasbro Pulse. Uma das melhores pinturas que você vai ver em uma figura. Então, Globulus, certo? Olha só como. É Globulus ou Nemesis Enforcer? Globulus é o cara ele é o líder com aquele corpo estranho de cobra flexível. Nemesis Enforcer é figura enorme, com aquelas asas gigantes de morcego. Muito legal. Eu só sabia sobre Cobra Law o que mostrava no filme do G.I. Joe, que acho que era tudo o que tinha para saber. Mas o Cobra Commander é o Ansiaman, com sua forma de cobra, outro, acredito eu, exclusivo da Comic Con de San Diego. Inacreditável. E a escultura desse aqui, o detalhe diferente, o olho saltando na testa dele, muito legal.
É. Gosto das minhas outras prateleiras de Joe, mas essa é provavelmente a mais divertida. Mas não podemos deixar de fora todos esses Joes que conseguiram conquistar sua própria prateleira, voando alto lá em cima, todos cercados por aquele lindo Haslab Dragonfly. Vamos dar uma olhada nesses caras. Eu admito que essa prateleira ficou um pouco mais cheia do que eu normalmente gosto, mas ela também tem um potencial de exibição muito dinâmico. Começando aqui em cima com alguns caras que estão em suporte de voo. O novíssimo pra mim, o Wetsuit e depois a Alpine. Olha como o Alpine está incrível com todo o seu arsenal de armas. Na frente deles eu tenho o Hit and Run, outra figura que veio com armas incríveis e aquele visual militar impressionante. Esses caras apareceram um pouco depois da época em que eu colecionava Joes, mas eu acho eles fantásticos. Bazooka com sua camisa segurando sua arma fica incrível. E claro, eu tenho o Quick Kick no ar, meio que vindo direto na sua direção. Aqui embaixo, nessa linha de frente, você tem o Lifeline. Meu Deus, quem é o Shockwave, né? Shockwave, que é outra figura sobre a qual eu não sabia nada até sair a linha Classified, mas agora eu simplesmente adoro. E Sci-Fi com seu disparo de laser, meio que mandando ver no ar, esse é um canto muito legal. Lá atrás, sempre juntos, assim como eram na exposição Vintage. Você tem Flint e Lady Jayta. Infelizmente, essa figura aqui atrás, o BBQ, realmente precisa de uma atualização. Ele, sabe, foi um dos primeiros Joes que a gente conseguiu. Ele precisa de uma grande atualização. Mas o Mainframe e a mais nova, que acho que era uma Cover Girl Retro, se parecem muito mais com os quadrinhos do que a figura. Beleza, agora estamos entrando em coisas muito boas com o Tunnel Rat, Shipwreck e Beachhead. Ah, cara. Muito bom. Adoro esses. Quero dizer, olha só como todos eles são incríveis. E quando você observa alguns desses rostos esculpidos, todos têm personalidades únicas. Eles geralmente têm uma expressão séria, exceto a Courtney, é claro, mas todos são personagens únicos. De novo, Dust foi um que eu descobri mais tarde, ele é muito bom, simplesmente fantástico. E aí, claro, você tem o Footloose, seu soldado de infantaria. Na verdade, eu deixei esse cara na minha mesa por muito tempo, porque havia tanta coisa acontecendo com o que geralmente seria considerado apenas um G.I. Joe comum. Dial Tony aqui atrás. Eu chamei o Mainframe de Dial Tony agora há pouco, talvez eu tenha feito isso. Esse é o Dial Tony. Big Ben, outra edição mais recente, mas agora com seu traje da Night Force, muito bom. Law and Order. Só aí o Chuckles. Meu Deus, olha só quanto esforço foi colocado em uma figura do Chuckles. Eu sei que ele era um Deluxe, mas ele realmente veio com tudo o que você esperaria de um Deluxe. Então, claro, desse lado aqui eu tenho alguns dos meus soldados aerotransportados descendo. Eu tenho o Ripcord da Night Force, e também o paraquedista militar do G.I. Joe ali. Crazy Legs novinho em folha. Ele chegou aqui recentemente, então coloquei ele descendo. Esses caras estão todos chegando em modo de ataque. E eu acho que esse é o Wolf Spider, não é? Aquele cara se chama Wolf Spider. Não é um personagem com o qual eu era muito familiar, mas é um boneco de ação incrível. Mas eu realmente adoro como esses caras estão meio que elevados, porque eles ajudam a compor o visual desse Dragonfly. Ah, muito bom. Eu já mencionei o quanto eu amava esse brinquedo quando era criança. E agora ter isso e poder realmente exibir, colocar os G.I. Joes todos ao redor dele. Achei que ficou incrível. É um display bem grande. Qual foi sua parte favorita? Conte nos comentários. E como sempre, para o melhor em história dos quadrinhos e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.